Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de mais um quadrinho do Batman, dessa vez falar do clássico Batman Morte em Família. Quadrinho escrito por Jim Starlin e desenhado por Jim Aparo. Isso mesmo, os dois Jims, né? Então vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. O Coringa tem nas mãos uma arma nuclear e está planejando vendê-la para terroristas. Enquanto Batman tenta evitar um cataclismo no Oriente Médio, seu incipiente parceiro do combate ao crime, Robin, Jason Todd, está em uma missão para encontrar sua mãe biológica. A dupla dinâmica se reúne em uma busca que leva ao desastre. Esse conto, que celebra o 50º aniversário de Batman, é um dos episódios mais famosos da cronologia do Cavaleiro das Trevas, com os leitores capazes de influenciar o resultado. Batman e Robin encaram um confronto final com o Coringa. Então, né, pessoal, antes de começar a falar sobre o quadrinho em si, eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência com esse quadrinho, né? Que foi muito bacana, porque eu ouvi muito, desde que eu comecei a ler quadrinhos, sobre a história, né? Desculpa aqui pelo spoiler pra quem não sabe, mas é a história da morte do Jason Todd, né? Como até diz aqui na sinopse, é uma história onde os leitores conseguiram influenciar esse resultado, né? E assim, eu sempre tive muita vontade de ler e a Panini nunca republicava. Ela tinha publicado na época lá em, sei lá, 2000 e pouquinhos, 2005, alguma coisa assim. E depois não tinha publicado mais, sabe? Acho que só foi republicar agora ali em 2019, por aí. E isso, né, seria o quê? 2012, por aí. Então eu tava, tipo, há muito tempo que não tinha isso no mercado, né? Eu não conseguia encontrar, ou se encontrava, tava uma edição muito cara no Mercado Livre, coisas assim, né? Sendo que na época o Mercado Livre nem era tão confiável quanto é hoje, né? E, bom, então um dia eu tava na banca, eu lembro até hoje. Eu cheguei lá pra ver os quadrinhos e eu, pá, dei de cara com essa capa aqui. Eu falei, meu Deus, é hoje, eu vou pegar e vou finalmente ler Batman Morte em Família, né? E eu lembro de ter pego isso aqui e lido, tipo assim, em um dia, sabe? E eu lembro que eu gostei da história, só que eu esperava um pouquinho mais, sabe? E hoje em dia eu consigo, tipo assim, formular melhor o porquê que eu não gosto tanto dessa história, né? Que é o meu objetivo nesse vídeo. Então, assim, eu entendo a importância dessa história, sabe? Ela realmente tem um impacto muito grande na vida do Batman. E assim, no próprio universo dos quadrinhos, sabe? É um negócio muito louco, assim, você pensar que as pessoas ligavam para decidir se o Robin ia ou não morrer, né? Então foi uma jogada de marketing muito interessante da DC Comics. E vale lembrar que o Jason, ele morreu por uma diferença muito pequena, assim, de votos do sim e do não, sabe? Então foi, acho que ali uma questão de menos de 5%, se eu não estou enganado. Então é bem pouca coisa, assim, sabe? E é muito louco. Tem histórias que dizem que tinha gente que programava o telefone para ficar ligando lá e contando como mais uma, né? Enfim, tem umas histórias bem loucas, assim. Mas é muito interessante você observar isso como uma, uma jogada, uma estratégia de marketing, né? Para atrair novos leitores e principalmente atrair leitores para essa história, né? E também, tipo, é legal, que nem na saga do Batman, que saiu isso aqui também, né? E você vê as histórias depois, você vê que o Batman, ele fica fragilizado por muito tempo, sabe? Demora pra ele conseguir voltar ao normal. É até quando chega o Tim Drake, ele demora a deixar o Tim Drake se tornar o Robin. O Tim Drake fica insistindo e ele fica tipo, não, não, você não vai, você não vai. Deixa ele treinando por muito tempo pra daí ele se tornar o Robin. Então, tem umas coisas muito interessantes e que por isso vale a pena esse quadrinho, sabe? Mas meu problema com a história é exatamente isso. Muitas vezes parece que ela é simplesmente a morte do Jason Todd, porque realmente ela é o ponto alto desse quadrinho, né? E isso é muito bom, é muito impactante, sabe? A forma que acontece. Eu não vou estar dando spoiler nesse sentido aqui, mas pra quem leu sabe do que eu tô falando, e pra quem ainda não leu, cara, você vai se impactar muito. Mas toda a história que gira em torno disso, desculpa, mas é muito bobinha, sabe? É interessante ver o Jason indo atrás da mãe dele, ver essa relação, né? Esse vazio que ele tem dentro dele, né? Em relação a uma figura materna. Porque ele tem uma figura paterna no Bruce, né? Mas isso é muito diferente do que é a figura da mãe em si, né? Então isso é bacana. Só que, cara, começa já com uma coincidência de do nada ele tá andando na rua, alguém fala pra ele, ah, você é o Jason Todd? Eu conheci tua mãe, sabe? E aí não era aquela lá que você achava. E aí ele começa a ir atrás. E aí, sabe, é coincidência, tem que encontrar alguém com um nome que começa com S,
e aí essas três pessoas estão bem próximas uma da outra. Uma delas é a Lady Shiva, que tá lá no Oriente Médio, pra quê? Não sei. As coincidências do Coringa pegar a bomba nuclear lá. Isso até é interessante, essa parte mais política ali, né? Principalmente com o contexto do quadrinho, que foi ali escrito em Guerra Fria e tal. Então é legal ver as influências disso aqui, sabe? E isso aqui até se passa antes da guerra ao terror, digamos assim, né? Que foi os Estados Unidos contra ali os países do Oriente Médio pós 2001, né? Então, mas se nota que eles já tinham uma relação meio conturbada, né? Então é interessante isso, assim. Mas a sequência de fatos que vai levando o Jason até o Coringa é muito, assim, forçado mesmo, sabe? E isso me tirou bastante da história, sabe? Não é ruim, só que se você começa a pensar de uma forma mais crítica, você começa a ver que tem bastante furo de roteiro aqui, sabe? Mas aí chega na parte da morte do Jason, né? Que aí é muito boa. E realmente é o que vai impactar, é o que você vai lembrar desse quadrinho, sendo bem sincero. E aí depois disso, você tem uma coisa que é interessante, mas ao mesmo tempo é muito caricata, que é o Coringa se tornando um chefe político do Oriente Médio, sabe? E é um bagulho que você fica tipo, cara, como é que alguém fez esse maluco entrar lá, sabe? Ele vai na ONU, por exemplo, e aí meio que o Batman não consegue fazer nada contra ele porque ele tá na ONU, né? Então ele é protegido lá e tal. E, sabe, é uma coisa legal, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito fora da realidade. Não que os quadrinhos sejam reais, mas é tipo assim, sabe, não faz sentido, ninguém pensaria nisso, sabe? Então essas, tipo assim, são minhas maiores críticas a esse quadrinho, sabe? Essas coisas que não tem muito nexo, sendo bem sincero, sabe? Então é legal você ver, por exemplo, o Batman indo atrás do Coringa, né? Todo putaço, até quem meio que detém ele é o Superman, tem uma participação interessante do Superman. Mas é isso, sabe? Você parece assim, ele parece uma história mais datada do que ela realmente é, sabe? Ela é o que, acho que final dos anos 80 e início dos anos 90, mas ela parece uma história até pré-crise, sabe? Com essas coincidências meio bobas, assim, tirando a parte mais violenta. Até o Coringa é meio estranho, porque ele parece o Coringa quase da Era de Prata lá, meio bobalhão e tal, mas de repente ele é super violento, quase como a Piada Mortal, sabe? Então essas coisas meio que destoam demais, sabe? Mas não é necessariamente ruim, sabe? Você não vai achar o quadrinho uma bosta, você só vai, tipo, começar a pegar esses furos, assim, e talvez não achar a história tão legal assim quanto dizem. Mas quando chegar na morte do Robin, por isso vale a pena. E assim, se você é fã do Batman, uma hora ou outra você vai ter que ler isso aqui, porque isso aqui é muito importante pro personagem, né? Então, assim, eu gosto também muito dos desenhos, né? Os desenhos do Jim Aparo são uma coisa assim incrível. Então, assim, respondendo a pergunta, né? Isso aqui é um clássico? Com certeza é um clássico. É bom? É ok. Não é assim a melhor coisa do mundo, sabe? Mas é interessante e vale a pena ser lido. E sobre a edição aqui da Eagle Moss, essa edição ela tá bem acabada, o que tá sendo raro agora nessas edições da Eagle Moss aqui, mas o interessante é que ela tem bastante extra, sabe? Ela vai trazer ali alguns textos falando sobre a questão da votação, vai trazer capas, e é interessante que ele traz até a página de como seria se o Jason tivesse sobrevivido, sabe? Então, é legal você ver essas coisas, sabe? E de história extra a gente vai ter Batman 366, que é basicamente o primeiro encontro do Jason Todd pré-crise com o Coringa, o que também é bem interessante de estar lendo, assim, não é nada tão genial assim, mas é legal e fica como curiosidade, né? E assim, acho que vale destacar que esse quadrinho ele foi lançado diversas vezes no Brasil. Então você tem essa versão da Eagle Moss, que tem só a história do Morte em Família, né? Você tem a edição da Panini, que vem história Morte em Família e algumas outras histórias anteriores e posteriores, o que é bem legal. Eu acho que é um bom complemento para quem gosta do Homem-Morcego e para entender melhor todo o contexto em volta, não tem só essa história, né? E também saiu na saga do Batman, né? Então você consegue encontrar, acho que até com facilidade. Se eu não me engano, é a edição 6 e 7, se eu não estou enganado, dessas daí. Então, vai atrás, que acho que vale realmente a pena. Vale a pena até ir atrás dessa saga do Batman, que você consegue ler anteriormente e posteriormente, né? Ler as histórias que foram saindo depois, para ver como que o Batman foi impactado por isso, né? Então é isso. Eu acho que é um quadrinho que vale a pena você ir atrás, né? Vale a pena a leitura. Só tenha em mente, assim, que talvez ele não seja, assim, a coisa mais fantástica do mundo, sabe? Pra você não acabar se decepcionando como eu me decepcionei, né? Então é isso, pessoal.
Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o like, deixa o comentário aí sobre o que você acha dessa história, se você acha ela genial, se você acha ela mais ou menos como eu acho. Então é isso, valeu, até a próxima aí, fui!